Hello students from 8th grade. How are you? Are you okay? I hope yes. So, today we are going to correct some activities that I asked you in the last video, ok? Então, pessoal, hoje nós vamos fazer as correções de algumas das atividades que eu solicitei no vídeo anterior. So, let's go! Então, a teacher tinha pedido para vocês algumas activities, ok? E nós vamos fazer a correção de parte delas, ok? Vamos corrigir apenas as activities da apostila. O caderno de atividades a gente corrige no próximo vídeo. Fine? Então, essa é a video lesson number 3. Ok, então, today we are going to correct pages 26, 27, 28 and 30. Vamos começar então com a page 26, tá? A teacher vai fazer comentários das questões, tá? Então, vou deixar o gabarito aqui. Vocês podem pausar também para verificar, né, o entendimento. Mas eu também vocês podem pausar e eu vou comentar algumas das questões do porquê dessa resposta, né? O que tem nesse adjetivo. Então, essas activities, elas são todas sobre o comparative and superlative que a teacher explicou no vídeo anterior. Na próxima aula online, na sexta-feira, a gente vai também conversar um pouquinho mais sobre o comparative and superlative. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, interessante que vocês tragam no momento da explicação também na sexta-feira. Então, o number 1 aqui dizia assim, ó, complete the sentences with the comparative form of the adjectives in parentheses. Então, a atividade está pedindo para completar com o comparative, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho sempre um adjetivo entre parênteses, traditional, tá? O que vocês devem fazer quando vocês forem fazer atividades sobre o comparativo e o superlativo? Perceber se o adjetivo ele é curto ou longo, tá? Essa vai ser a regra básica para vocês realizarem esse tipo de atividade. Então, quando o adjetivo é longo, que é o caso de traditional, tá? A gente tem que usar o more antes do adjetivo. Então, vai ficar more traditional than. E o than, ele faz parte da comparação, porque eu estou comparando duas coisas, tá? Então, por exemplo, vamos ler a frase completa. The latest Romeo and Juliet movie is more traditional than the one directed by Baz Luhrmann. Então, eu estou comparando um filme com outro. Eu tenho que ter dois objetos de comparação. E eu estou dizendo que é more traditional than, tá? Mais tradicional que. Então, than vai significar que na comparação, tá? Agora, vamos dar uma olhada na letter B. A letter B diz assim, ó. Love is a crush, strong, tá? Então eu tenho que dizer que usar strong, que é forte, né, para comparar. Agora aqui eu não preciso usar o more, por quê? O adjetivo, esse adjetivo strong, ele é curto. Então eu tenho que usar a regra explicada lá no vídeo, que a teacher vai enfatizar também na próxima aula, com relação ao uso do ER no final do adjetivo. Então vai ficar stronger than. Love is stronger than a crush. Tá? Então, eu tenho que usar esse final ER no strong. Vocês podem ficar na dúvida quando o adjetivo é considerado curto ou quando ele é considerado longo. Então, sempre que o adjetivo tiver mais de 2 sílabas em inglês, ele é considerado longo. A contagem de sílabas em inglês é um pouco diferente de português, ok? Mas vocês podem olhar pelo tamanho da palavra também, que daí fica fácil para vocês compreenderem. Agora a gente vai dar uma olhadinha na number 2. A number 2 estava pedindo para usar o superlative. A regra é a mesma, tá? Do que a do comparativo. A diferença é que muda a palavra. Então, quando o adjetivo for longo, antes, que é o caso de romantic, eu tenho que usar the most. Então, na comparação eu uso more e no superlativo eu uso the most. Então, por exemplo, French is the most romantic language, tá? Então, a mais, ok? The most significa a mais ou o mais.
Vamos dar uma olhada aqui num exemplo com um adjetivo irregular, tá? Letter C. For Romeo, for me, porque a gente está falando quando a gente usa o superlativo de opinião, então por isso tem for me. For me, Romeo and Juliet is the best Shakespeare play, tá? E aí o adjetivo é good. Vocês perceberam que ele fica bem diferente? É porque ele é um adjetivo irregular. Então, os irregulares, vocês precisam dar uma olhada sempre na lista, né? Se ele é incluído como irregular. Mas os adjetivos, eles não são muito irregulares. Tem alguns casos, como o good e o bad, que são os dois que eu sugiro que vocês estudem, já que eles são mais usados que os demais, tá? Aqui a gente não tem nenhum caso com o final EST. Quando aparecer, a teacher já explica para vocês. Na number 3, a gente tem choose the correct options to the sentences. Então, aqui está misturada. Essa atividade ela tem tanto comparativo quanto superlativo. Então, vocês têm que verificar pela frase, pelo contexto, se eu estou comparando duas coisas ou se eu estou comparando com relação ao grupo. Então, o superlativo é quando nós comparamos algo com um grupo. Aqui essa coisa, ou esse animal, esse filme, algo pertence. Quando eu tenho dois níveis de igualdade, dois filmes, duas pessoas, eu vou usar o comparativo. Então, vamos dar uma olhada em dois exemplos, a letra A e a letra B. Juliet was younger than Romeo, tá? Por que não vai ser youngest? Porque eu não estou comparando a Juliet, por exemplo, com todo mundo da família dela, tá? Então, se eu falasse assim, Juliet was in her family no final, seria Juliet was the youngest in her family. Mas, aqui eu estou comparando ela com o Romeo, então eu dou duas pessoas, por isso, comparative younger than. A letra B, eu tenho assim, ó, Romeo, character in the play. Eu estou comparando o Romeo com todos os outros personagens. Character é personagem. In the play. Play, no caso, significa aqui peça, ok? Então, Romeo is the most romantic character in the play. Não pode ser more romantic, porque eu não estou comparando ele com a Juliet, for example, tá? Então, as demais vocês podem pausar o vídeo e conferir, ok? A teacher agora vai continuar com a próxima page. Na page 26, então, vocês também tinham aqui um quadro, né, de comparação, né? Então, tem o length, lines and dates, né, de algumas plays, né, de algumas peças do Shakespeare, e vocês deveriam fazer sentences, tá? Usando os adjetivos solicitados aqui, ó. Então, os adjetivos já estão aqui, ó. Short, long, old and new. Então, vocês teriam que ver, por exemplo, short, qual é mais curto, porque length, no caso, seria o tamanho, tá? Em lines, quantas linhas a peça de teatro tem. E aí, vocês deveriam comparar. Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos, ó. As you like it, que é essa daqui, ó. It is short. Is shorter than Hamlet, tá? Porque Hamlet tem 4.000, né, linhas e As You Like It tem 2.670. Então, aqui eu tenho sempre que usar esses adjetivos solicitados here, ok? Então, vocês podem pausar o vídeo e conferir as demais, ok? Sempre usando, tá pedindo para usar a comparação, né, ou o superlativo. Então, tem algumas que vocês podem ver ali, por exemplo, a última. Hamlet is the longest play on the list, ok? Poderia dizer from Shakespeare, mas aí a gente não sabe porque não estão todas as peças do Shakespeare here. Okay? Aqui a gente tem as mais famosas, né? Por exemplo, As You Like It, Hamlet, Midsummer Night's Dream, né, que é bem famosa, seria Sonho de uma Noite de Verão, Romeo and Juliet and The Tempest. Vamos continuar. Ainda ali na page 27, a gente tinha umas atividades que vocês deveriam usar o áudio, tá? Então, tinha que usar o aplicativo da Positivo para ouvir. Mas, assim, caso vocês não conseguiram, vocês poderiam apenas ler aqui, né? E aí ficaria fácil de responder. Então, são questões
sobre essas duas, The Modern Text of Romeo and Juliet and the Original Text, ok? E aí também aqui temos algumas perguntas, né, para escolher a alternativa correta de acordo com essas duas peças, ok? Na page 28, a gente tem, então aqui a gente está falando sobre esse lugar, né, essa balcony bem famosa de Romeo and Juliet, que é um lugar conhecido onde foi Romeo and Juliet declare their love, tá? Então, aqui tem algumas perguntas, né? E aí temos as respostas sobre, tá? Isso para o number one, tá? E aqui seria uma discussão, vocês também poderiam pesquisar para descobrir mais sobre esse lugar. E o number two, vocês deveriam, aqui vocês precisariam realmente ouvir no aplicativo, né? Que é um podcast describing the touristic place in Verona and answer these questions. This place, esse lugar, é bem famoso. Muitas pessoas, quando vão a Verona, costumam passar por lá para conhecer, né? E também aqui nós temos a wall, a famosa parede, onde as pessoas costumam deixar letters for the statue of Juliet, tá? Vocês lembram na aula passada que a teacher mostrou para vocês também que tem um filme que se chama Letters for Juliet, Letters to Juliet, na verdade. E aqui tá falando sobre isso também, tá? Vocês podem pausar e conferir as answers. Depois, galera, a gente vai continuar agora então com algumas outras correções. Just a moment. Na page 30, né? Vamos lá. Ainda na page 28, a gente tem aqui Ideas Factory. Aqui é uma sugestão de que vocês write a message for Juliet's wall. Então, vocês podem pensar numa situação romantic, tá? De pessoas que vocês conhecem e escrever uma letter for Juliet. Okay? Então, aqui é uma sugestão de activity. Essa atividade aqui é bem livre, né? Então, de acordo com o que vocês conseguirem, né, nesse espaço, vocês podem produzir essa message. Mas eu gostaria que vocês fizessem para praticar também the writing in English, ok? Agora, a gente vai fazer a correção, então, da page 30, tá? Aqui a gente tem like grammar activities, tá? Todas sobre comparativo e superlativo. Eu vou explicar brevemente cada uma delas e vocês podem pausar o vídeo para conferir. Então, a number 4, vocês deveriam create comparative sentences with the words given, que vocês têm que organizar e aplicar a regra que a teacher estava comentando antes sobre usar adjetivos curtos e longos. Okay? Então, por exemplo, aqui eu tinha your sister older than my brother. Então, ficaria assim, your sister is older than my brother. O verbo não está dado, só tem os elementos de comparação. A mesma coisa no number 5, tá? Create superlative sentence with the words in each item. Então, aqui era para fazer no comparativo e aqui no superlativo, ok? Agora, vamos dar uma olhada na continuação ali, tá? Na number 6 e apenas number 6, né? Então, essa number 6 ela é mais longa. E aqui vocês deveriam escolher the best answer para cada sentence. Então, por exemplo, a letra A. I think the book was than the movie. Então, como a gente tem o than here, né, fica mais fácil perceber que tem que usar better, né? Então, não best, porque was best than the movie está incorreto gramaticalmente, ok? Então, quando eu tenho duas pessoas, né, ou dois elementos, eu posso usar o comparativo. E na letter B, a gente tem assim, ó, Alice, the girl in the class. Tá? Então, eu estou comparando com todas as girls in the class, então vai ser most intelligent. Pessoal, então essas eram as activities que a teacher gostaria de comentar com vocês today, tá? As demais, as do caderno de atividades, eu vou passar no próximo vídeo, para não ser muito assunto no mesmo vídeo, ok? So, see you soon and bye bye!